Chegamos na nossa sexta aula de Teoria dos Números. Nesta aula, nós iremos falar sobre congruência de números inteiros. Estabeleceremos algumas propriedades que são fundamentais para o cálculo de algumas congruências. Essas propriedades também, elas possuem grande importância quando, por exemplo, queremos calcular restos de potências de inteiros gigantescos. Por exemplo, você pega 2 elevado a um número gigantesco, digamos 258.498. Isso é inviável você fazer manualmente, calcular primeiro essa potência e, mais ainda, saber o resto da divisão desse número por 7, por exemplo. Então, usando as congruências, a gente pode fazer essa conta se tornar muito mais fácil. É o que veremos um exemplo no último slide desta aula. Vamos agora definir quando dois inteiros A e B são congruentes. Nós dizemos que dois inteiros A e B eles são congruentes módulo um número natural n, tá? Quando esse número natural n dividir a diferença de A por B. Simbolicamente, sendo mais preciso, esse é o símbolo de congruência. Então, nós dizemos que A é congruente a B, módulo n, certo? E somente se o n divide A menos B. Caso contrário, se A não for congruente a B, a gente denota com o mesmo símbolo de congruência com um traço, cortando o símbolo. Essa definição ela é bem simples, tá? Embora não pareça. Vai ficar bem mais claro aqui com exemplos. O 24 ele é congruente a 3 módulo 7. Por que o 24 é congruente a 3 módulo 7? A pergunta é se o 7 divide a diferença. 24 menos 3. E a resposta é sim. Porque 24 menos 3, isso é 21. E o 7 divide o 21. Então, como o 7 divide o 21, então 7 divide o 24 menos 3. E, portanto, o 24 ele é congruente ao 3 módulo 7. Ok? Outro exemplo. O menos 3 ele não é congruente ao 11 módulo 6. Por quê? Vamos ver. Para eles serem congruentes, o menos 3 e o 11 módulo 6, o 6 tinha que dividir o menos 3 menos 11. Tomar muito cuidado na hora de analisar esses sinais, tá? Por definição, é o primeiro menos o segundo, tá? Então, da definição, você já tem um menos embutido. Então, o 6 divide o menos 3 menos 11. Bom, menos 3 menos 11, isso dá menos 14. E é claro que o 6 não divide o menos 14, né? Então, como o 6 não divide o menos 14, então o menos 3 ele não é congruente ao 11 módulo 6. Já o menos 15 ele é congruente ao menos 63 módulo 8. A pergunta é se o 8 divide o menos 15 menos o menos 63. Aqui, tomar cuidado novamente com o sinal, né? Esse menos aqui é o sinal que está aqui no menos 63, é o sinal do número. Esse outro menos aqui é o sinal da definição, certo? Bom, então vamos ver se o 8 dividir o menos 15 menos o menos 63, então o menos 15 vai ser congruente ao menos 63 módulo 8. Bom, quanto é que é menos 15 menos 63? Bom, isso é menos 15 mais 63. E menos 15 mais 63, isso dá 48. E é claro que o 8 divide 48. Um último exemplo, o 25 não é congruente ao 12 módulo 7. Porque, neste caso, a gente pegar o 7, verificar se ele divide o 25 menos 12. 25 menos 12, isso dá 13. E é claro que o 7 não divide 13. Portanto, o 25 não é congruente ao 12 módulo 7. Bom, agora um exemplo mais teórico, para a gente treinar essa definição de congruência.
Mostra que se n é congruente a 7 módulo 12, quer dizer, você tem um inteiro, que é congruente a 7 módulo 12. Então, este inteiro vai ser congruente a 3 módulo 4, certo? Então, todo número que é congruente a 7 módulo 12 vai ser congruente a 3 módulo 4, certo? Como é que a gente vai provar essa propriedade, né? Usando a definição. Então, vamos à prova. Bom, como n ele é congruente a 7 módulo 12, então vamos usar o que? A definição. Então, isso implica o quê? Por definição, que o 12 divide o n menos 7, né? Esse número divide a diferença desse por esse. Então, isso é definição. Tá. Agora, vamos dar a definição de divisibilidade, né? Quando é que um inteiro divide o outro? Bom, então, isso implica, usando a definição também de divisibilidade, que existe um certo inteiro, que eu vou chamar de K, certo? Tal que o n menos 7 ele é 12 vezes esse inteiro. Então, n menos 7 ele é 12 vezes o inteiro K, certo? Bom, aqui é o que nós podemos chegar usando definições, tá? Aí vamos lá, como eu sempre comento, vamos escrever o que nós queremos provar, né? Que eu vou colocar de vermelho. Nós queremos provar, no final das contas, que o n ele é congruente ao 3 módulo 4. Para eu provar isso aqui, o que é que vai me implicar nisso? Via definição, que o 4 divide o n menos 3. Então, via definição, eu teria que verificar que o 4 divide o n menos 3. Então, se eu verificasse isso aqui, isso implicaria a congruência que eu quero. Mas vamos voltar um pouquinho mais, usando a definição de divisibilidade, como nós fizemos aqui. Quando é que o 4 divide n menos 3? Usando a definição, significa que existe um outro inteiro, tá? Vou pegar uma outra letra aqui. Existe um inteiro P, tal que o n menos 3 ele é 4 vezes esse inteiro P. Tá bom? Então, para eu provar que n é congruente a 3 módulo 4, basta eu verificar isso aqui, que existe um inteiro P, onde n menos 3 é 4 vezes P. Então, vamos tentar chegar nessa expressão aqui, tá? Encontrando este inteiro P. Então, vamos voltar à conta que nós fizemos inicialmente. O que nós sabemos? Que existe um inteiro K, onde n menos 7 é 12 vezes K. Só que olhando para o lado esquerdo aqui, de onde eu quero chegar, eu quero n menos 3. Aqui tem n menos 7. Então, vou manipular isso aqui. Esse n menos 7 igual a 12 vezes K, vou fazer o seguinte. N menos 7 eu vou escrever como n menos 3, né? Eu faço aparecer o que eu quero. Aí eu coloco aqui, né, para não alterar essa igualdade, o menos 4. É menos 3 menos 4 é menos 7, né? Então eu retorno para cá. Então aqui eu não fiz nada demais, só decompus o menos 7 em menos 3 menos 4. Aí eu mantenho esse n menos 3 do lado esquerdo e passo o 4 para o lado direito. Então o n menos 3 vai ser 12 vezes K mais 4, né? Bom, eu quero chegar que n menos 3 é um múltiplo de 4, né? Se eu olhar aqui para o meu lado direito, isso aqui é um múltiplo de 4, né? O 12 é um múltiplo de 4, vezes qualquer inteira continua sendo um múltiplo de 4. E o 4 é múltiplo de 4, obviamente. Então, essa soma vai ser múltiplo de 4, né? Se nós colocarmos, por exemplo, o 4 em evidência, isso vai ficar 3K, né? 3K mais 1, colocando 4 em evidência.
Então, eu concluí o quê? Que o n menos 3 ele é 4 vezes 3k mais 1. Bom, era o que eu queria, né? Eu queria mostrar que n menos 3 é 4 vezes um certo inteiro. Bom, aí eu escolho esse 3k mais 1 como sendo o meu inteiro p. Uma caracterização, né, de congruência, e é esta caracterização que a gente utiliza na maior parte das aplicações, certo? Como dois inteiros eles são congruentes, eles deixam o mesmo resto quando dividido por esse natural n, né, no qual eles são congruentes módulo esse natural, certo? Então o teorema é esse: A é congruo a B módulo n, se somente se A e B deixam o mesmo resto quando divididos por n, tá bom? Então, como eu mencionei inicialmente, né, antes de demonstrarmos o teorema em si, tá? E a demonstração é simples, só usando os conceitos mesmos. Como eu mencionei inicialmente, quando a gente quer calcular restos das divisões, né, por exemplo, calcula o resto da divisão de 2 elevado a 237.493. Quanto é que é o resto da divisão desse número por 7? Certo? Bom, isso se torna inviável você, primeiro, elevar essa potência, tá? É inviável você elevar essa potência e dividir por 7 menos ainda. Então, a gente, para encontrar essas expressões, né, a gente utiliza congruência, tá? A gente utiliza congruência. Usando esse teorema, nós devemos encontrar que número vai ser congruente a esse módulo 7. É claro, esse número, para ser um resto, né, ele tem que estar entre 0 e 6, né? O resto maior ou igual que 0, menor ou igual que 6. Então, a gente tem que encontrar, via congruência, um número que seja congruente a esse aqui, ó, módulo 7. Aí, esse teorema me diz que se esses dois números são congruentes, eles deixam o mesmo resto quando dividido por n. Aqui, no caso, esse número e esse vai deixar o mesmo resto quando dividido por 7. Só que o resto de qualquer número entre 0 e 6, quando dividido por 7, é ele mesmo, né? Então, é essa caracterização que vai nos permitir a fazer a grande maioria das aplicações, né? Que as congruências, elas se demonstram. Mas, inicialmente, vamos demonstrar esse resultado, certo? Bom, A é congruente a B módulo n, se somente se A e B deixam o mesmo resto quando dividido por n, tá bom? Aqui, como é um sim somente se, a gente tem que provar duas afirmações. A gente prova a primeira, essa implicação, tá? Que A é congruente a B, então A e B deixam o mesmo resto quando dividido por n. Então, por definição, A ser congruente a B módulo n significa o quê? De novo, definição significa que n divide A menos B, tá? E usando definição de divisibilidade, significa que existe um certo inteiro, K, tal que A menos B é igual a K vezes N, certo? Esse número é K vezes o natural N, ok? Muito bem. Eu quero verificar que A e B deixam o mesmo resto quando dividido por N. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o B. Vamos pegar B e dividir por N. Vamos supor que, quando eu pego B e divido por N, eu tenho um quociente Q e um resto R, certo? Então, isso significa, pelo algoritmo de Euclides, que o B ele é N vezes Q mais R. Ok? O que é que eu quero provar? Eu quero provar que quando eu pego, vamos lá, de vermelho, né? Eu quero provar que quando eu pego o A e divido também por N, eu vou ter um outro quociente aqui, que não necessariamente vai ser igual a esse,
Eu vou ter um quociente que eu vou chamar aqui de P e um resto. Mas esse resto aqui tem que coincidir com esse, né? Então é isso que eu quero provar. Ok? Via algoritmo de Euclides, o que vai me implicar isso aqui? Que o A ele é N vezes um certo inteiro P mais o resto R, tá? Então é isso aqui que eu tenho que verificar. Ok? Bom, então vamos prosseguir o que nós vinhamos fazendo. Eu tenho que A menos B é K vezes N. E tenho que B é N, Q mais R. Bom, então eu vou substituir essa expressão por B aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho que A menos o B é igual a K vezes N, tá? Só que no lugar do B, eu vou colocar NQ mais R. Então, fica N vezes Q mais R. Certo? Aí, continuando aqui, ó, você distribuindo o sinal, fica menos aqui. Então, A menos NQ, deixa eu colocar aqui mais para a esquerda, A menos NQ menos R, isso é KN ou NK, tá bom? Mesma coisa, vou botar NK, aí vou passar tudo para o lado direito, né? Esses com sinais negativos, na verdade. Então, eu tenho que o A vai ser NK, passei o NQ, vai positivo, e passei o R positivo. Agora, se você olhar aqui, ó, você tem NK e NQ. Colocando o N em evidência, então fica K mais Q, aí mais o Rzinho. Conclusão, o A é igual a quem? A N vezes K mais Q mais R. Bom, e é isso que eu queria. Eu queria provar que o A era N vezes um certo inteiro mais R. Então, esse aqui, o K mais o Q, é o que nós definimos como sendo esse inteiro P. Nós estávamos lá atrás. Então, isso conclui que o A e o B deixam o mesmo resto quando dividido por N. Bom, reciprocamente, agora nós temos que A e B deixam o mesmo resto quando dividido por N. Temos que provar que A é congruente a B módulo N, tá? Na verdade, a conta é bem semelhante, só que é de trás para frente, tá bom? Mas vamos refazer. Como o A deixa o mesmo resto que o B quando dividido por N, então, o A é N vezes P mais R, né? O A, olhando para cá, ó, quando A divide por N, quociente P e resto R, tá aqui. Então, A é NP mais R. E, quando eu divido por N, tem um quociente Q e mesmo resto R. Então, o B eu escrevo como NQ mais R. Então, essa é a minha hipótese. O A e o B têm o mesmo resto quando dividido por N. Eu quero concluir o quê? Eu quero concluir que A é congruente a B módulo N. O que é equivalente a eu concluir que N divide A menos B. O que é equivalente a eu concluir que existe um inteiro K, onde A menos B é K vezes N. E é aqui que nós vamos chegar. Certo? Vamos mostrar que a diferença A menos B é um múltiplo de N. Se a gente provar isso, a gente está provando que A é congruente a B módulo N. Então, vamos pegar a diferença, então. A menos B, subtraindo. Então, vou colocar o A aqui, a expressão NP mais R. Isso é o A, né? Não é igual. Agora, eu vou colocar a expressão de B aqui. O B é NQ mais R. Então, repito o NP mais R. Distribuindo aqui o sinal, fica menos NQ menos R. Bom, e se nós notarmos, esse R você cancela com esse menos R. E aqui você tem NP menos NQ. Como você tem um N aqui, que é um fator comum nessas duas parcelas, você coloca em evidência. Então, da primeira parcela sobra P e da segunda sobra Q.
Então, conclusão, A menos B é N vezes P menos Q. Ou seja, A menos B é um múltiplo de N. Que é o que nós queríamos, né? Nós queríamos provar que o A menos B é um certo inteiro vezes N. Então, com isso, a gente conclui que A é congruente a B módulo N. Neste slide, eu listei aqui uma série de propriedades que são válidas para as congruências, que nos auxiliam, né, em algumas contas, tá? Sejam elas contas numéricas mesmo, né? Como, por exemplo, o exemplo lá do resto da divisão de uma potência excessivamente grande, ou até mesmo propriedades mais teóricas, né, ou prova de teoremas. Então, essas propriedades, elas desempenham papéis fundamentais, certo? Vou demonstrar algumas delas, tá? Eu peço, na verdade, vou deixar como exemplo para vocês lá no fórum, para dar exemplos numéricos de todas essas propriedades, né? Assim como nós fizemos em um fórum passado, vocês vão verificar essas propriedades, né, como elas valem para exemplos numéricos mesmo, tá? Então, a primeira propriedade é a propriedade reflexiva, né? A é congruente a A módulo N, ou seja, todo número é congruente a ele mesmo, certo? Então, isso é fácil porque N divide A menos A, porque A menos A é zero, e N divide zero. Na verdade, todo inteiro divide o zero, né? Porque esse inteiro, se eu multiplicar ele por zero, dá zero. Segunda propriedade é a propriedade transitiva, né? Se A é congruente a B módulo N, então B é congruente a A módulo N, tá bom? Também é fácil de você verificar, tá bom? De novo, só usa a definição. Não vou provar essa aqui, vocês podem tentar. A terceira propriedade é a transitividade. A é congruente a B módulo N e B é congruente a C módulo N. Então, o A vai ser congruente ao C módulo N, tá bom? Aqui também usa só a definição de congruência, tá? Vou dar um exemplo numérico disso. Não vou provar isso formalmente, mas vou dar um exemplo numérico, que é isso que eu quero que vocês façam, né? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, o 22 ele é congruente ao 2 módulo 5. Isso é verdade? Sim, porque se eu pegar 22 menos 2, isso é 20. E o 5 divide o 20, portanto, 5 divide 22 menos 2. Então, essa congruência é verdade. Por outro lado, o 2 é congruente... um outro exemplo, tá? O 2 é congruente ao menos 8, módulo 5 também. Detalhe, né? Tem que ser o mesmo N aqui, tá bom? Então, aqui tem que ser módulo 5 também. 2 é congruente a menos 8 módulo 5? Sim, porque o 5 divide o 2 menos o menos 8. De fato, porque 2 menos o menos 8 dá 10. Aí fica 2 mais 8, então o 5 divide o 10. Então, 22 é congruente a 2 módulo 5, verdade. 2 é congruente a menos 8 módulo 5, verdade. Então, essa propriedade me diz que o 22 vai ser congruente ao menos 8. Então, a propriedade me diz que o 22 vai ser congruente ao menos 8, módulo 5. Então, isso é verdade, pela propriedade. Não precisaria nem a gente verificar. Vamos verificar só para a gente exercitar a definição de congruência. 22 é congruente ao menos 8 módulo 5 se o 5 dividir o 22 menos o menos 8. Isso é verdade, porque 22 menos o menos 8 dá 30, né? Que é 22 mais 8. E é claro que 5 divide o 30. Bom? Então, isso aqui foi uma exemplificação numérica do item C, tá bom? A transitividade. E vocês vão fazer para as demais propriedades, ok? A propriedade D diz que se A é congruente a B módulo N, e se M divide N, ou seja, você tem um outro natural que divide esse aqui,
Então, vale a mesma congruência, só que em módulo n. Né? Você pode trocar para o módulo n. O item é, se A é congruente a B módulo n, e C é um número positivo, então, se você multiplicar aqui pelo C e aqui também pelo C, ou seja, A vezes C, também vai continuar congruente a B vezes C, módulo n vezes C. Então, você tem que multiplicar também o módulo por C, tá? Então, multiplicando tudo por C, a congruência continua válida. Propriedade F é semelhante à propriedade E, só que agora envolvendo divisibilidade, né? Se você tem que A é congruente a B módulo n, e você tem um certo inteiro positivo que divide o A, divide o B e divide o n, então você pode dividir todo mundo por esse inteiro D, que a congruência continua válida. Ou seja, A vezes D continua congruente a B. A dividido por D continua congruente a B dividido por D, módulo n dividido por D. Certo? Vamos dar uma exemplificação numérica desse item F, tá? Por exemplo. Bota aqui item F, né? Exemplificação numérica. Vou pegar aqui, deixa eu escolher, menos 3. Menos 3 é congruente a menos, deixa eu ver, 12, módulo quanto? Menos 3 menos 12, isso dá menos 3 mais 12, isso vai dar 9, né? Então é módulo 3. Então, menos 3 é congruente a menos 12 módulo 3, é verdade? É, porque o 3, né, divide o menos 3 menos o menos 12. Verdade, porque menos 3 menos o menos 12 dá menos 3 mais 12. Menos 3 mais 12, isso é 9. E é claro que o 3 divide 9. Então, o menos 3 é congruente ao menos 12, módulo 3. Agora, ó, vamos pegar um inteiro que divida todo mundo aqui. Divida esse menos 3, divida o menos 12, divida o 3. Bom, vamos pegar esse inteiro como sendo 3. Ó. Um inteiro positivo. Vamos dividir todo mundo por 3, então. Dividindo todo mundo por 3, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Menos 12 dividido por 3 dá menos 4. E 3 dividido por 3 dá 1. Menos 1 é congruente a menos 4, módulo 1. E isso é verdade. Pela propriedade, tá? Pela propriedade, pelo item F, isso é verdade, né? Aqui é verdade pelo item C. Mas, vamos verificar que realmente isso é verdade, tá bom? Para isso ser verdade, o 1 tem que dividir o menos 1 menos o menos 4. Menos 1 menos o menos 4 dá menos 1 mais 4. Então, isso vai dar 3. Então, 1 divide 3. Bom, isso é obviamente verdade. Tá bom? Então, de novo, isso aqui é uma exemplificação numérica de como o item F funciona. Tá? O item G e o item H são, na verdade, as duas principais propriedades. Tá bom? É claro que essas outras são importantes, mas se eu fosse listar as duas principais, eu diria o item G e o item H, certo? Na verdade, mais especialmente o item H, tá? Mais especialmente o item H. O item G diz o seguinte: se A é congruente a B módulo N e C é congruente a D módulo N, então, se você somar aqui, ó, o lado esquerdo daqui com o lado esquerdo daqui, e somar o lado direito daqui com o lado direito daqui, ou seja, A mais C, continua congruente ao B mais D, módulo N, certo? Na verdade, vale tanto para a soma quanto o produto. Se você pegar A vezes C e B vezes D, continua congruente módulo N, certo? Então, essa é uma propriedade importante, que você pode operar as congruências. Tá?
Você pode somar o lado esquerdo com o lado esquerdo ou multiplicar o lado esquerdo com o lado esquerdo. Isso vai ser congruente ainda à soma do lado direito, né, ou o produto, né, dependendo do que você está fazendo. O item H, ele é um caso particular do item G, tá bom? O item G, ele implica no item H. Mas o item H, ele é muito especial para as aplicações, certo? O item H diz que se A é congruente a B módulo N, então A mais C é congruente a B mais C módulo N. Ou seja, vamos entender. Se A é congruente a B módulo N, se você pegar aqui e somar qualquer inteiro em ambos os lados, a congruência continua válida. Então é isso que essa propriedade está verificando, tá? E A elevado a K é congruente a B elevado a K módulo N, para todo K natural. Em outras palavras, se você tem que A é congruente a B módulo N, se você botar qualquer potência aqui, tá, no A, e colocar essa mesma potência no B, essa congruência continua válida. Ok? Vamos demonstrar, né? A gente só demonstrou uma, né? A letra A, que foi meio sem graça. Vamos demonstrar o item H, tá bom? Devido à sua importância. Vamos provar ele usando o item G, certo? Então, a prova do item H é a seguinte. Eu quero verificar que, como é congruente a B módulo N, que A mais C é congruente a B mais C módulo N. Ora, a gente sabe, então, por hipótese, aqui é a prova do item H, certo? Que A é congruente a B módulo N, por hipótese. A gente sabe também, pelo item A, que nós provamos, que todo inteiro é congruente a ele mesmo. Então, vou pegar o inteiro C. Então, C é congruente a ele mesmo, módulo N. Pelo item G, nós vimos que se nós somarmos o lado esquerdo aqui e o lado direito aqui, a congruência permanece válida. Então, se eu pegar A mais C, somar o lado esquerdo aqui e somar o lado direito aqui, essa congruência continua válida. Bom, e era exatamente isso que eu queria, certo? Que A mais C é congruente a B mais C módulo N. Tá bom? Para provar que essa potência continua congruente a elevado a K é congruente a B elevado a K módulo N, também é fácil. Aqui a gente vai ter que usar a indução, tá? Não vou provar assim, formalmente, tá? Formalmente teria que provar via indução. Quando K é igual a 1, mas quando K é igual a 1, nós já temos. Supor que vale para K, depois provar que vale para K mais 1, tá? Na verdade, a gente pode provar. Mudei de ideia. Vamos provar, então, por indução. É muito simples. Então, quando K é igual a 1, a gente tem que provar que A elevado a 1 é congruente a B elevado a 1. A elevado a 1 é congruente a B elevado a 1. Módulo N. Ora, mas isso já é verdade, né? Por hipótese. Que A elevado a 1 é A e B elevado a 1 é B. Então, a primeira hipótese de indução está verificada. Agora, a segunda condição. Eu tenho que admitir que vale para K. Então, bom, a gente já está aqui em indução, né? Então, eu já sei que isso é verdade. A elevado a K é congruente a B elevado a K, módulo N. Quero provar que vale para K mais 1. Então, quero provar isso aqui. Que A elevado a K mais 1 é congruente a B elevado a K mais 1, módulo N. Certo? Então, quero provar isso aqui. O que que nós temos de hipótese? Primeiro, nós temos que A é congruente a B módulo N. Então, nós temos isso aqui. E, pela hipótese de indução, A elevado a K é congruente a B elevado a K módulo N. Ora, mas o que nós fazemos? Usamos o item G, que nos diz que se eu multiplicar o lado esquerdo com o lado esquerdo,
a congruência vale pelo produto do lado direito. Então, se eu multiplicar aqui, ó, A elevado a K vezes A, isso dá exatamente A elevado a K mais 1. E se eu multiplicar aqui, o B elevado a K com B, dá exatamente B elevado a K mais 1. Então, pelo item G, isso me diz que A elevado a K mais 1 é congruente a B elevado a K mais 1 módulo N. Então, com isso fica provado o item H. Uma propriedade também muito importante nos cálculos de congruência é a seguinte. Se você tem que A vezes C é congruente a B vezes C módulo N, e o máximo divisor comum de C e N é um inteiro D, então A vai ser congruente a B módulo N sobre D. Bom, aqui é um N, tá? Essas propriedades ela tem importância para você ir reduzindo, tá, esses valores aqui inicialmente da congruência, né? Você tem aqui um número relativamente grande, outro aqui relativamente grande, então você quer reduzir uma congruência entre aqui números menores, certo? Então nas aplicações é assim que funciona, tá? No próximo slide eu dei um exemplo numérico desse teorema, tá? Da sua aplicação. Então vamos provar esse resultado, tá? Então a prova é o seguinte: AC é congruente a BC módulo N, tá bom? Então AC é congruente a BC módulo N. Isso significa o quê? Via definição, que N divide AC menos BC. Tá? Novamente, usando definição agora de divisibilidade, significa dizer que existe um certo inteiro, K, tal que AC menos BC, isso é K vezes N, tá? É um múltiplo de N. Aqui eu tenho AC menos BC, posso colocar C em evidência, tá? Então, colocando o C em evidência, eu tenho então que A menos B, colocando C em evidência, C vezes A menos B, isso é um múltiplo de N. Tá bom? Então, inicialmente eu tenho essa condição aqui, tá? Bom, tudo isso veio da minha hipótese de AC seja congruente a BC módulo N, ok? Vamos a outra hipótese. A outra hipótese diz que o máximo divisor comum de C e N é D. Bom, o que eu tenho disso? O máximo divisor comum de C e N é D. Eu tenho várias coisas, né? Mas aqui vai me auxiliar aqui. Se o máximo divisor comum de C e N é D, então é claro que o D divide o C e o D divide o N. Mas, na verdade, a gente tem uma coisa mais importante que isso. A gente tem que o C, ele é D vezes um certo inteiro, tá bom? R, tá? Deixa eu reescrever aqui. Significa dizer o seguinte, que existem inteiros, vou botar aqui R e S, tá? Inteiros tais que, quando eu pego o C e divido pelo D, dá esse inteiro R. E quando eu pego o N, divido pelo D, isso dá o inteiro S. E, além disso, R e S são primos entre si. O máximo divisor comum de R e S é 1. Tá? Então, vamos imaginar, né? Você pegou o máximo divisor comum de dois inteiros. Imagine isso numericamente, tá? Pegue dois inteiros aí, onde você tirou o máximo divisor comum. Se você dividir ambos por esse máximo divisor comum, é claro que ambos vão ser divisíveis, né?
E o resultado vai ser um inteiro, vão ser inteiros que são primos entre si, né? Porque se eles não fossem primos entre si, então eles teriam um fator comum. Se eles tivessem um fator comum, então esse fator comum multiplicado pelo D é que seria o máximo divisor comum, né? Pelo menos. Então o máximo divisor comum não seria o D, certo? Então o D só é o máximo divisor comum quando você divide ambos por esse valor, pelo D. O resultado são inteiros que são primos entre si, tá? Então isso aqui é importante. Bom, então, meus amigos, o que nós temos? Aqui, como o C, ele é C dividido por D, é R, então o C é D vezes R, né? Então, daqui implica que o C, ele é D vezes R. E daqui, o N, ele é D vezes S, certo? Eu vou usar essas minhas duas informações e vou jogar ambas aqui nessa minha expressão, certo? Então, primeiro eu vou substituir o C pelo D vezes R. Então, eu tenho D vezes R, aí vezes o A menos B. Agora eu vou substituir o N pelo D vezes S. Então, isso é D vezes S, certo? Aí, o que é que nós fazemos agora? Bom, eu posso dividir, né? Aqui tudo por D, né? Aqui como está multiplicando todos esses fatores, então eu divido por D, então eu tenho que R vezes A menos B, isso é igual a K vezes S, certo? Bom, isso implica que S divide R vezes A menos B, certo? Por definição, né? Porque R vezes A menos B é um certo inteiro vezes S. Aqui o inteiro é o K. Então, S divide R vezes A menos B. Lembrando de uma propriedade de divisibilidade, se você tem aqui que você pega um inteiro que divide um produto de outros dois inteiros, e esse inteiro é primo entre si com um deles, então ele vai ter que dividir o segundo. Tá? Foi uma das propriedades de divisibilidade que nós provamos. Então, como R ele é primo entre si, né, com o S, ou seja, o R não tem fator comum com o S. Então, o S tem que dividir o A menos B. Então, o S tem que dividir o A menos B. Então, como o S divide o A menos B, significa que o A é congruente a B módulo S, não é isso? Módulo S, né? Usando definição de congruência. Ora, mas quem é S? S é exatamente N sobre D. N sobre D. E é o que nós queremos verificar. Que A é congruente a B módulo N sobre D. Alguns exemplos numéricos, né, de onde nós aplicamos a propriedade anterior. Tá? Relembrando a propriedade anterior, nos diz o seguinte: se A vezes C é congruente a B vezes C, módulo N, e o máximo divisor comum de C e N é D, então A vai ser congruente a B módulo N sobre D. Bom? Por exemplo, 33 é congruente a 15 módulo 9. De posse dessa congruência, nós podemos verificar, provar que ela implica que o 11 vai ser congruente ao 5 módulo 3. Tá bom? De novo, o intuito é claro que isso aqui é muito mais fácil você verificar usando definição. É claro que o 3 divide 11 menos 5. Né? Usando definição é muito mais fácil você verificar isso. Só que o intuito aqui não é esse. O intuito é você reduzir congruências, né? Como eu expliquei.
você tem aqui uma congruência com números relativamente grandes. Aqui não é tão grande assim, né? Aqui até que dá para fazer também via definição, tá? Mas tomando aplicações mais complexas, tá? Na teoria, esses números eles são muito maiores do que esse exemplo, tá? Aqui é só para exemplificar. Então, para você obter uma redução dessas congruências, você tem essa propriedade para auxiliar, certo? Então, aqui, ó, o fato de 33 ser congruente a 15 módulo 9, bom, tem 33 congruente a 15 módulo 9, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, em 33 e 15, um fator comum. Eu tenho um C. Esse C aqui é o 3. Ó. Porque o 33 ele é 11 vezes 3. O 15 ele é 5 vezes 3. Tá bom? Então, aqui é meu A. Aqui é meu C. Aqui é o B. Aqui é o C. E aqui é o N. Né? O que nós fazemos? Tiramos o máximo divisor comum de C e N. Então, aqui é o máximo divisor comum de... Quem é o C? É 3 e o N é 9. O máximo divisor comum de 3 é 9, é o 3. Então, o teorema anterior me diz então que A vai ser congruente a B, ou seja, o 11 vai ser congruente ao 5, módulo quem? Módulo N sobre D, ou seja, 9 sobre 3. Né? Esse é o D. Então, N sobre D. Então, é 9 sobre 3, que é 3. Então, verificamos aqui o primeiro exemplo. O segundo exemplo, ó, menos 35 congruente a 45, módulo 8. Eu posso passar dessa congruência para essa aqui, ó. O menos 7 congrua a 9, módulo 8. Por quê? Novamente, eu procuro um fator comum aqui, que no caso é o 5. O menos 35, ele é menos 7 vezes 5. O 45, ele é 9 vezes 5. Repito, o módulo 8. Então, esse aqui é o A, esse é o C, esse é o B e esse é o C. Esse aqui é o N. O que eu faço pelo teorema? Acho o máximo divisor comum de C e N, de 5 e 8. Máximo divisor comum de 5 e 8 é 1. Então, o teorema me garante que A vai ser congruente a B. Então, o menos 7 vai ser congruente a 9, módulo quem? N sobre D. Então, como esse é o D e o N é 8, N sobre D dá 8 sobre 1. 8 sobre 1 é 8. Então, é o segundo exemplo que nós queríamos verificar. Vamos finalizar com um exemplo prático, né, de onde essas congruências elas são realmente importantes. Tá? Como eu falei, acho que no vídeo de apresentação, a teoria dos números está intimamente ligada com criptografia. Tá? E no sistema de criptografia se utiliza para métodos, né, de criptografar e descriptografar dados, se utiliza as potências, né, de números extremamente grandes. Tá? Então, um dos passos, né, do método de criptografia RSA é você calcular restos da divisão de número extremamente grande, né, do tipo de potências, né, por um dado inteiro. Então, por exemplo, você tem esse número 2 elevado a 2.124.512. Qual é o resto da divisão desse número por 31? Então, obviamente, isso aí não é factível, né? Não é factível manualmente. E até por computadores bastante sofisticados, isso levaria muito tempo para você fazer essa divisão. Tá? Mas, em
poucos minutos a gente consegue fazer essa conta aí via congruências. Então, esse slide aqui é o que traz a aplicação mais poderosa das congruências. Tá bom? Na prática, como é que nós fazemos? Nós lembramos daquele teorema que nós vimos. Dois inteiros eles são congruentes, módulo 1 terceiro, quando eles deixam o mesmo resto quando dividido por esse terceiro. E é isso que nós vamos usar. Então, eu tenho que achar, deixa eu só repetir o número aqui. Tem o número aqui, 2.124.512. Eu tenho que achar qual é o número que vai ser congruente a esse aqui, módulo 31. Certo? E esse número que eu encontrar aqui, ele estando entre 0, tá, e 30, né? Que o resto da divisão de qualquer número por 31 tem que estar entre 0 e 30. Eu encontrando esse número aqui, que é congruente a esse número é que vai ser o resto da divisão desse aqui por 31. Tá bom? Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos usar aqui aquela propriedade da potência. Se você tem aqui A é congruente a B, módulo N, se você elevar aqui a qualquer potência, continua válida a congruência, certo? É uma das propriedades que nós vamos usar aqui também. Qual é a ideia, pessoal? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos pegar potências mais baixas, né? Tá, vamos começar com alguns testes. 2 elevado a 1, isso é 2. 2 é congruente a 2, módulo 31. Claro, todo número é congruente a ele mesmo. 2 elevado a 2, isso é 4. Bom, 4 é congruente a 4, módulo 31. Note que do lado direito eu tenho que pegar sempre valores menores que 31, certo? Porque eu quero pegar o resto da divisão por 31. Mas é claro que nenhuma dessas potências ainda passou de 31. Prosseguindo aqui, ó, vamos pular algumas etapas. 2 elevado a 3 daria 8. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Bom, 16 continua congruente a 16, módulo 31. Agora, se a gente pegar 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, isso dá 32. Agora, 32 passou de 31, né? Então, nós procuramos um número entre 0 e 30 que seja congruente a 32, módulo 31. E esse número é o 1, porque 32 menos 1 dá exatamente 31. E é claro que 31 divide 31. Então, 32 é congruente a 1, módulo 31. Ou seja, 2 elevado a 5 é congruente a 1, módulo 31. Aí, o que nós fazemos? A ideia agora é o seguinte. Depois que você achou, né, essa potência de 2 que é congruente a 1, módulo 31, note que, se eu pegar essa potência aqui de 2 elevar qualquer inteiro, isso continua congruente a 1, módulo 31. Por quê? Se eu levar aqui a K e elevar aqui também a K, continua válido, né? Pela propriedade que eu mencionei. Só que 1 elevado a K continua sendo 1. Né? Isso aqui continua sendo 1. Então, a ideia agora é você fazer o seguinte. E 2 elevado a 5 elevado a K, pessoal, é você pegar uma potência de 2 que é múltipla de 5, né? Porque isso aqui, pela propriedade de potenciação, é 5 vezes K, né? Então, a ideia é você escrever esse número como um múltiplo de 5. Então, nós pegamos esse número, 2.124.512, dividimos por 5. Vamos lá, dividindo. Então, pego 21, isso dá 4, dá 20, falta 1, baixo 12, baixo 2, fica 12, aqui dá 2, 10 para 12, falta 2, baixo 4, 24 para 5, pego 4, dá 20, para 24 falta 4, baixo 5, 45 dividido por 5 dá 9, resto 0. Bom, aí baixa 1, aqui não dá, aí bota 0, baixo 2 dá 12,
dividido por 5 dá 2, o resto 2, tá bom? Então, o que aconteceu? Pelo algoritmo de Euclides, o 2.124.512, ele é 5 vezes esse número aqui, 424.902, mais 2. Então, o que acontece? O 2 elevado a esse número aqui, 2.124.512, ele é igual a 2 elevado. Aqui eu vou usar simplesmente propriedade de potenciação, tá? Por essa igualdade, eu posso escrever ele assim, ó. 2 elevado a 5 elevado a esse número aqui, vezes 2 elevado a 2. Certo? Só usando que esse número é igual a esse e usando propriedade de potenciação. Aqui você vai multiplicar e depois somar, né? Vai dar esse lado direito que é igual a esse lado esquerdo, certo? Aí, como eu mencionei aqui, ó, 2 elevado a 5, ó, qualquer potência é congruente a 1. Então, esse número aqui, ele é congruente a 1. Tá? Ele é congruente a 1. Não importa que número seja esse aqui, pode ser o número maior que for, mas esse vai ser congruente a 1. Bom, e o 2 elevado a 2 é 4. 4 é congruente a 4. Então, isso vai ser congruente a 4, módulo 31. Então, como esse número é congruente a 1 e esse número é congruente a 4, então o produto, né, se torna congruente, né, propriedade que a gente viu. Em outras palavras, isso dá 4. Então, 2 elevado a 2.124.512 é congruente a 4, módulo 31. Portanto, 4 é que vai ser o resto da divisão de 2 elevado a 2.124.512 por 31.